Então, pode ser que não tenha a nomenclatura NA de normalmente aberto, tenha a nomenclatura NO. NO é normally open, tá? Que é normalmente aberto, porém a sigla está em inglês, tá? Então, se vocês observarem que está NO, significa que é o nosso NA em português, ok? E pode ser que ao invés de estar NF, normalmente fechado, vocês encontrem a sigla NC, que é normally closed, tá? Também é a sigla em inglês, tá? E o comum, né, é o pela letra C, e comum tanto em inglês, né, quanto em português, vai ser representada pela mesma letra, tá? Então aqui são, digamos, as diferentes chaves de curso que a gente pode encontrar aí no mercado. Ou ela somente aberta, ou só fechada, ou com os dois tipos de contato, que a gente chama de comutadora, né? Que ela tem os dois contatos juntos, ok? Aqui eu entreguei para vocês, elas têm os dois tipos de contato. Então se atentem aí para ver qual é o contato aberto e qual é o contato fechado para fazer as ligações, ok? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então a gente vai montar um circuito bem simplesinho, ok? Então aqui a gente vai estar utilizando a chave fim de curso. Então se atentem aqui aonde vai cada nomenclatura. Então, ó, o comum, né, a letra C, ela tem que ir para o resistor que está indo para a base do transistor. Enquanto o NF, né, ou NC, que pode ser que esteja escrito NC, é o que vai para o positivo do capacitor. Enquanto o NA ou NO é o que vai para a fonte de 5 volts, tá? Outra coisa importante, a fonte de alimentação aí de vocês vão observar que no canto direito dela tem duas saídas, né? Dois bornes, um vermelho e um preto. Ali, essa é a fonte de tensão de 5 volts fixa. Então você nem precisa regular, né, a fonte variável aí, já sai 5 volts direto nessa saída, tá? Aqui tem os dois pinos aí, o preto e o vermelho. Então, como a gente só vai usar 5 volts, vocês podem utilizar essa saída. Eu vou explicar, vocês vão usar os dois na experiência. Isso. Então, aqui, pessoal, o que vai acontecer? Quando vocês, né, fizerem... Peraí, acho que eu vou colocar alguma coisa. Essa é assim, essa é assim, né? Se ligar esse primeiro aqui, tá ligado esse barulho todo, né? Não. Não vou ter. Se eu não tenho energia para chegar na base desse transistor, então não tem como
Não? Eu vou explicar de forma bem simples, eu acho que vocês vão ter esse semestre em Eletrônica 2. Tá? O transistor, ele é um dispositivo semicondutor. Ele é como se fosse uma chave, assim como uma chave de um curso, porém ela é eletrônica, tá? Então o transistor, né? Eu vou colocar ele aqui. Ele tem 3 terminais. Esse que eu entreguei para vocês, que é o pretinho com 3 terminais aí, localizaram o transistor. Então o transistor, ele tem 3 terminais. Um terminal deles é a chamada base. O outro terminal, coletor, e o outro, emissor. Ok, eu sei quem é coletor, quem é base e quem é emissor. Então, vocês vão observar que tem uma parte reta, não tem aí o componente, que está escrito o código dele? Essa parte da esquerda para a direita, então o código para vocês, da esquerda para a direita, o primeiro terminal é o coletor, que é esse aqui de cima, tá? É o que está aqui, ó, ligado no LED. O terminal do meio é a base, tá? Que é o que está ligado aqui nesse resistor. E o último terminal da direita é o emissor, onde tem essa flechinha aqui que vai para o GND, ok? Então, por isso que eu até coloquei aqui. Então, esse é o transistor. E eu comentei que o transistor é como se fosse uma chave, porém eletrônica. Então, o que acontece? Se eu tenho lá uma chave convencional, vocês têm que apertar ela para ela trocar aqui de lado, não é? Para deixar passar a energia, igual o interruptor, né? Eu tenho que pressionar esse interruptor para entre os terminais desse interruptor eu permitir a passagem de energia, não é? Isso o mecânico, né? A chave de curso, né? O interruptor. No transistor, ele faz isso, porém, de forma eletrônica. Então, a base de um transistor é como se fosse aquela parte que eu pressiono no interruptor. Mas, ao invés de pressionar, eu tenho que jogar energia, que é a energia que vai vir aqui, ó, no capacitor, certo? Quando chegar a energia aqui, o transistor vai entender que é como se a gente estivesse pressionando a base. Então, quando chegar a energia entre coletor e emissor, vai funcionar como se fosse um interruptor normalmente fechado. Então, eu vou permitir a passagem de energia, ok? Aí, quando eu permitir a passagem de energia, aqui eu vou ligar o LED, ok? É dessa forma que vai acontecer. Deu para entender? Então, aqui, pessoal, isso aqui eu explicando bem simples, vocês vão ter, né, depois mais, assim, com mais informações em Eletrônica 2, a parte de transistor, cálculos, enfim. Aqui é só para vocês terem entendimento de como vai funcionar o circuito, ok? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Montei o circuito lá bonitinho. Não pressionei a minha chave. Vocês não pressionaram a chave. Aí o que vai acontecer? Esse capacitor ele está descarregado, ou seja, sem carga elétrica, sem energia. Se eu não tenho energia aqui, eu vou conseguir que tenha energia chegando aqui na base desse transistor? Não. Se não está chegando energia, eu estou pressionando como se fosse esse transistor? Não. Então, entre coletor e emissor, vai estar o quê? Aberto ou fechado? Aberto. Então o LED vai estar apagado, certo? Aí o que vai acontecer? Na hora que vocês pressionarem a chave, aqui está normalmente fechado, correto? Quando vocês pressionarem, o que era normalmente fechado se abre e o que era normalmente aberto se fecha. Aí agora, ó, o que está chegando aqui, ó, 5 volts e eu já tenho GND aqui. O que vai acontecer com esse capacitor? Vai carregar. Vai carregar. E o capacitor, ele armazena energia, correto? Sim, é.
volta àquela posição. O capacitor ele carrega muito rápido, né? Então ele vai lá e ó, carregou. Aí o que acontece? Eu vou ter, vocês primeiro vão colocar um capacitor de 1000 microfarad. Então, com esse capacitor de 1000 microfarad e esse resistor, né, de 1K, o que vai acontecer? A energia que está aqui vai querer fluir pelo circuito. Então, o que vai acontecer? Vai chegar energia aqui na base do transistor, certo? Está chegando energia. O que vai acontecer entre coletor e emissor? Fechar. O que acontece com o LED? Acende. Porém, esse LED ele não vai ficar aceso toda a vida. Quando esse LED vai apagar? Quando o capacitor descarregar completamente, né? Quando a carga dele acabar, ok? Aí o que vai acontecer? Vocês vão perceber que isso vai durar um determinado tempo. Quando vocês trocarem por outro capacitor, no caso aqui é o de 2200, eu coloquei um capacitor com uma capacitância maior. Se ele tem uma capacitância maior, ele armazena mais carga. Então, o que vai acontecer? A mesma coisa, vocês vão pressionar a chave para carregar esse capacitor e depois, né, vocês não pressionam mais e essa energia aqui armazenada vai fluir pelo circuito. Por mais tempo. Aí, o que vai acontecer? O LED vai ficar mais tempo aceso. Por quê? O capacitor tem essa capacidade, né, essa capacitância maior em relação ao primeiro. Então, é isso que vocês vão ter que observar. Notas importantes. Aqui, tudo só vai acontecer, essa temporização só vai ser possível quando eu pressionar essa chave. Então, a chave fim de curso aqui, ela está funcionando como um sensor, porém, um sensor mecânico. Então, um sensor mecânico, ele necessita que a gente vá lá e mecanicamente pressione ele, tá? Então, por exemplo, um portão, né, que tem a chave de fim de curso, né, coisas do tipo, né, que você tem que ir lá pressionar para ativar um tempo. Aqui é uma temporização bem simples. E aqui eu coloquei, né, o gráfico de resposta, né? Então, carregou o capacitor. Então, o que vai durar menos tempo, qual vai ser? O de 1000 ou de 2200? O de 1000, menos tempo. Então, aqui o que vai durar menos tempo será o de 1000. E o que vai durar mais tempo, de 2200. Ok? Tranquilo, pessoal? Então, podem já ir montando, ok? Surgindo as dúvidas, vocês vão me chamando. Só para a questão de curiosidade, tá? O transistor que a gente está trabalhando é o BC547. BC, a família BC de transistor, significa base central. Ou seja, a base desse transistor é o pino do meio, ok? Ó, o LEDzinho, como vocês vão ver quem é o catodo e quem é o anodo. O catodo, com essa parte reta aqui, vocês vão observar que no próprio LED tem um chanfre, uma parte reta na hora que vocês passarem a mão. Ou contra a luz, vocês vão ver que internamente tem um terminal lá dentro que é maior, que é o catodo, e o menor é o anodo, tá? Olhando contra a luz, vocês vão ver que a parte maior é o catodo, que é essa parte reta, que é essa aqui, ó, que vai conectada ao coletor. Então aqui, pessoal, para efeito de curiosidade, BC significa base central. Então por isso que a minha base ela está no meio, tá? Aí a gente tem o 5, significa que o transistor pertence à série 5, tá? Aí o que acontece? Eu tenho dois números, o 4 e o 7. Se for número 4, significa que ele é tipo NPN.
positiva. Ou seja, eu preciso jogar tensão positiva nesse transistor para funcionar. Se fosse um PNP, seria o contrário, tá? Isso aí bem assim genérico. E o Y pode ser o número 6, 7, 8 ou 9. Isso aqui corresponde ao ganho do transistor, a capacidade dele de amplificação, tá? No caso aqui a gente está utilizando ele como chave, não como um amplificador. Então, digamos que isso não é tão interessante para a gente, para essa situação, tá? Mas só para efeito de conhecimento. Aí vocês vão até aprender nos cálculos que é o beta ou o HFE, que é o ganho do transistor, tá? Esse beta aqui, ou HFE, é o ganho, quanto ele tem capacidade de amplificar, ok? Com alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? O 14 é o maior, né? Isso, contraluz é o maior. Ele é o maior assim, né? Então ele... Vocês vão ver que lá internamente, né? Internamente. Internamente, aí ele vai ter como se fosse parece uma bandeirinha, né? Isso. Então, o maior é o católico e o menor é o anônimo. Aí ele vai nesse C, né? Isso, no coletor que é Isso, esse então é aqui. isso mesmo. Não, tem que Pessoal, lembra que eu falei, ó? Aqui, ó, olhando o código para você, coletor, base, emissor. Aqui, ó. Esse que é o emissor, aqui é o negativo, né? Então, o coletor. A base. Acho que eles falaram que deu 30 e poucos segundos. Já deu 32, tá? Aí você vai ver que ele vai enfraquecendo. Esse vai dar um pouquinho mais. Quanto? Quanto é que vai dar certo? Já tava gravando? Oi? Eu gravei passar a aula mais, né? Enfraquecendo. Não, na hora que você apertar aí, eu começo aqui, Ronaldo. Aperta aí, o botão aí.